eu sou servidor público no Brasil e no Banco Central do Brasil. E a parte da minha família, meu pai é um plantador de café, a gente acabou, todo mundo vestindo um pouco a camisa disso, a gente acabou entrando na torrefação, criando a marca Café Meineles. E isso é decorrente de muitas coisas, vários acasos que aconteceram. O café é um acaso gigante na nossa família. Meu pai é do Banco do Brasil, né? É um funcionário aposentado do Banco do Brasil, junto com minha mãe, os dois são. E meu pai é de uma geração que tinha uma preocupação que a gente não tem mais hoje, né? Que meu pai ia aposentar cedo. Então meu pai tinha aquela preocupação permanente de o que ele ia fazer. As pessoas que se aposentam e ficam sem ter o que fazer acabam definhando muito rápido. Ele não queria isso. Então, desde que nós chegamos em Brasília, ele procurou a área, a gente comprou a fazenda ainda em 89. Nós chegamos em Brasília em 83, esse ano fazem 40 anos que nós chegamos em Brasília, fez 40 anos. E tudo que você puder imaginar, ele fez na fazenda, qualquer coisa que você puder imaginar. A gente produziu leite para Itambé, plantou soja, plantou milho, plantou sorgo, teve gado de corte, o que você imaginar. Mas parece que seu pai já tinha uma ligação muito grande com fazenda, meu avô, com essa né? parte. Isso. Meu avô era no interior do Nordeste, uma cidade chamada Patos. Meu avô era um agricultor, né? Ele era também um comerciante, porque ele vendia, ele tinha uma barraca na feira, mas ele era um agricultor. Então, meu avô sempre teve fazenda, foi plantador de algodão na época, e o bicudo estragou o algodão, e aí ele passou a ter gado no interior do Nordeste. Então, meu pai tinha essa ligação com a área agrícola, chegou a trabalhar no governo na área agrícola um bom tempo, e ele sempre gostou. Quem gostava muito era eu e ele. Então, todo sábado a gente ia para a fazenda fazer alguma coisa. Durante um tempo enorme a gente tentou fazer queijo. Existe um queijo na minha região chamado queijo de manteiga, que é parecido com o queijo que os mineiros chamam de requeijão. É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu acho que ele passou uns 2 anos tentando fazer esse queijo. Todo final de semana a gente nunca acertou. É um negócio impressionante isso. Nunca conseguimos fazer esse queijo, mas a gente fazia todo tipo de queijo que você puder imaginar, menos esse, ele nunca conseguiu acertar. Então eu passei a minha vida inteira indo lá, e meu pai também. Mas o café foi um acaso completo, né? Eu estava falando um pouco antes aqui, o café foi um acaso completo, porque quando a gente comprou a fazenda, eu digo a gente, meu pai. Quando meu pai comprou a fazenda, eu era um guri, já tinha uns pezinhos de café lá um pouquinho, que o antigo proprietário tinha para beber. E o pessoal que trabalha na fazenda, que são nossos funcionários até hoje, quando não são eles, são os filhos deles até hoje, né? Geração seguinte, que nós gostamos muito de manter as pessoas. Esse pessoal sempre pegou esse café, secava, torrava e bebia. Mas café fica velho, né? O pé do café é uma árvore, ela é perene, ela não acaba. Mas o café, ele tem uma questão da própria planta, que ele fica velho e produz muito pouco e muito ruim. Então, em determinado momento, ali no início dos anos 2000, o pessoal pediu assim, seu Carlos, esse café do senhor, o café aqui já não dá mais nada não, será que você não tem como trocar as mudas? E ele foi atrás disso, né? Ligou para um conhecido, que era um plantador de café. Onde é que eu compro muda de café e tal? Meu pai sempre gostou de fazer as coisas certo, né? Já que eu vou plantar um café, deixa eu achar o café certo, do jeito certo, a muda certa. Mas até então ele estava fazendo para poder... Só para atender o pessoal. Só para atender o pessoal da fazenda. Não, era só para repor. Eram 300 pés que tinha atrás da casa lá. Vou arrancar esse e botar 300 pés novos, daqui a pouco o pessoal fica tomando. Aí ficou lá, e esse conhecido... é um cara muito bacana, disse, não, olha só, você está bem pertinho de Minas Gerais, terra do café, tem um monte de viveiro aqui, quando for a época de plantar, você me avisa que eu te digo onde você compra. Tá, beleza. Quando chegou a época de plantar, a época de Brasília, né? A época de plantar é quando chove. Começou a chover, a gente foi atrás, aí disse, não, eu vou mandar entregar para você. Aonde que é o endereço? Aí pegou o endereço da fazenda, quantas mudas são? 300. Só que chegou 3.000 mudas, né? Aquela história, o zero não vale nada, né? Aí chegou um caminhão cheio de muda lá, 3.000 mudas de café. Meu pai não sabia o que fazer com aquele monte de muda. Muda não dá para botar na geladeira e plantar o ano que vem, né? Então tem que fazer. E o que meu pai fez? Meu pai foi estudar tudo que ele conseguia. O café foi nas publicações de Embrapa, Emater e tal.
baixa tudo, compra tudo, chega tudo, começa a ler, começa a entender, para poder saber aonde que ele ia plantar, arranjou uma área lá para plantar, plantou emergencialmente isso, mas já tendo estudado, já respeita a distância correta, o adensamento correto e tal, já foi fazendo, viu que na nossa região, que é uma região muito interessante, porque a gente tem a altitude certa, mas se não irrigar não dá nada, porque o café flora antes de chover em Brasília, né? Então tem que ser irrigado. Então ele fez a irrigação, foi uma corrida, nada. Mas aquilo que é um acaso absoluto, que na minha terra chama de bambo, foi um bambo, então na acaso absoluto, virou a paixão do meu pai. Ele começou a ler e estudar, feito um alucinado, tudo que tinha a ver com café, com plantio de café, com qualidade de café, e saiu ampliando. Então, assim, se 3 mil era muita muda em 2003, que foi quando aconteceu isso, aí no ano seguinte ele comprou 10 mil mudas, depois 20 mil mudas, e saiu enchendo de café todo lugar que ele podia. Todo lugar que já tinha plantado alguma coisa na vida, na fazenda, foi colocando café e fazendo irrigação, e colocando café e fazendo irrigação.